Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Pessoal, antes de passar os recados para vocês, eu quero confessar uma coisa. Desde a criação do canal, eu nunca fiquei nervoso com um vídeo como eu estou com esse que eu vou gravar para vocês agora. Estou muito nervoso porque é uma responsabilidade muito grande tratar do tema que eu vou tratar agora. Um tema que está na nossa história, um tema que fez 70 anos, agora no ano de 2022. E vocês podem perceber que eu estou usando uma camisa retrô que faz alusão à camisa do Fluminense de 1952, ano em que o Fluminense conquistou a Copa Rio. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E de cara eu já adianto o título do vídeo para vocês. O Fluminense é campeão mundial de 1952? Antes de mais nada, não se esquece, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Se conhece alguém que não está inscrito, bota a pilha para se inscrever. Compartilha aí nas redes sociais e fala para o amigo clicar no link, não no vídeo, para contabilizar a visualização. Não esquece de dar o like, a mãozinha, o famoso joinha, só clicar ali, não custa nada. Ativa o sininho de notificações e comenta. O comentário é muito importante, porque o YouTube acaba recomendando o vídeo para mais e mais pessoas e dessa forma tudo que eu pedi para que vocês façam vai ajudar no crescimento do canal. Eu tenho certeza que vocês que estão aí acompanhando o canal estão gostando muito do trabalho. Tenho a certeza que o canal está ajudando a nossa torcida e a nossa instituição. E é isso que eu pretendo com o vídeo de hoje. Um vídeo delicado, um vídeo polêmico, um vídeo onde tem que ter muita coragem para abordar o assunto. Mas pode apostar que eu vou dar o meu melhor para que esse vídeo fique bem esclarecedor e que seja um vídeo que seja lembrado por vocês por muito tempo e principalmente um vídeo que faça com que vocês se orgulhem mais ainda dessa instituição aqui. Tá bom, gente? Então vamos deixar de papo furado e vamos fluminensear. Fluminense Futebol Clube é campeão mundial de 1952? Para responder essa pergunta, eu vou ter que passar por diversas coisas aqui para criar um contexto para que vocês, ao final do vídeo, possam tirar a conclusão de vocês e possam entender o que eu vou falar, tá bom? Eu sou um cara que eu não gosto de fazer vídeo com pauta, com nada disso, eu faço as coisas, eu falo as coisas que estão aqui na minha mente e no meu coração. Eu fiz apenas algumas anotaçõezinhas aqui só para organizar o vídeo, tá bom, gente? Então vamos lá. O mais importante para começar esse vídeo é dizer o que foi a Copa Rio de 1952. A Copa Rio de 1952 foi uma competição que era para ter sido organizada em 1953. A primeira foi em 51, o vencedor foi o Palmeiras e pretendia se organizar a próxima edição em 53. Eles queriam fazer em formato de duênio. Porém, em 1952, estava fazendo aniversário, completando 50 anos, uma das instituições futebolísticas mais importantes do planeta. A primeira instituição futebolística do Brasil, Fluminense Futebol Clube. É isso mesmo, em 52 o Fluminense comemorava o seu cinquentenário. E o Fluminense fez um pedido à FIFA para que antecipasse essa competição, para que fizesse parte dos festejos do cinquentenário da nossa instituição. E a FIFA aceitou. À época, quem era o presidente da FIFA era Gilles Rimet. Se pronuncia Gilles Rimet, mas se lê Jules Rimet. É ele mesmo que dá o nome da taça que o Brasil conquistou em 1970 de forma definitiva, porque ganhou 3 Copas do Mundo. A partir de 74, ela foi substituída pela taça atual, que é a chamada Copa do Mundo. Ele não pôde comparecer ao evento, mas mandou o braço direito dele para a competição. Tinha 2 sedes, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. O Corinthians venceu o grupo de São Paulo, o Fluminense venceu o grupo do Rio e o Fluminense fez a final com o Corinthians.
Primeiro jogo foi em São Paulo, o Fluminense venceu por 2-0. O segundo jogo foi no Rio de Janeiro, o Fluminense venceu por 2-2. Aliás, empatou em 2-2 e conquistou o título. Poxa, Leandro, você já falou da competição? Não, isso aí, gente, todo mundo já sabe que o Fluminense foi campeão. Eu dei uma passada rápida aqui. Vamos analisar agora os contextos dessa competição. Nessa competição teve time do Paraguai, que foi o Libertad, teve time da Suíça, que foi o Grasshoppers, ou Grasshoppers, como vocês preferirem na pronúncia. Teve o time do Uruguai, o Peñarol. Teve o time, dois times do Brasil, Corinthians campeão paulista e o Fluminense campeão carioca. E teve o Áustria Viena, da Áustria, e o Sporting Lisboa, de Portugal. Aí já começam a parar as dúvidas na cabecinha de vocês. Caramba! Pô, teve time da Áustria? Pô, a Áustria não tem nem futebol. Pô, Sporting Lisboa, por que não chamou o Benfica? Por que não chamou o Porto? Meus amigos, até a década de 70, o Sporting era o maior campeão português. Ele só foi ultrapassado na década de 70 pelo Benfica. Para vocês terem uma ideia do peso do Sporting Lisboa. Os Leões de Lisboa. A Áustria, na Copa de 1954, foi terceiro lugar, perdendo para a Alemanha na semifinal, que viria a ser campeã em cima da Hungria, né? Esquadrão Magyar, de Puskás e companhia. E o quarto lugar, que a Áustria derrotou na disputa ali do terceiro lugar, foi quem? O Uruguai, que era o atual campeão mundial da Copa de 50. Vocês estão entendendo aí o peso da Copa Rio? Olha o nível das equipes. E o Uruguai quase eliminou a Hungria. A Hungria se classificou na prorrogação. O tempo normal foi 2-2. Esse time do Uruguai era poderosíssimo. Estão conseguindo entender a associação? Uruguai, Peñarol, Áustria, Áustria Viena. Pois é, senhores. O Uruguai, que foi campeão em 1950, ele tinha no seu time titular 6 jogadores do Peñarol. Dentre eles, eu destaco 3. Obdúlio Varela, capitão da seleção de 1950. Tem uma história muito legal desse cara, que eu não vou falar aqui agora, porque vai alongar demais o vídeo. Schiaffino, que fez o primeiro gol contra o Brasil no maldito Maracanaço. E Gigia, que fez o segundo gol. O Uruguai ganhou a gente de 2-1. Então vocês imaginam como o brasileiro que lotou o Maracanã, teve relatos aí de pessoas que se suicidaram. Para muitos é o dia mais triste da história do futebol brasileiro, inclusive mais até do que o 7-1 para a Alemanha. Tu imagina como o povo brasileiro odiava esses caras, meu irmão. Odiava os uruguaios. E o Peñarol tinha 6 jogadores deles. Dentre eles o capitão, o cara que levantou a taça, e o Schiaffino e o Gigia. O que aconteceu quando o Fluminense enfrentou esses caras? O Peñarol enfrentou o Fluminense. O Brasil encarou isso, e a imprensa, né, comprou a ideia, como uma revanche da Copa de 50. O Fluminense era o time que ia enfrentar 6 caras que foram campeões mundiais aqui dentro do nosso país. Fizeram o Brasil chorar. E o Fluminense, numa atuação espetacular, que para mim, é um jogo mais importante do que a própria final contra o Corinthians, o Fluminense derrota o Uruguai por 3-0, num jogo espetacular. E as manchetes dos jornais da época noticiavam que o Fluminense vingou o povo brasileiro. E realmente, o Brasil abraçou o Fluminense nesse jogo. Não tinha como ser diferente. Depois da Copa de 50, os caras com 6 jogadores da seleção, o Fluminense derrota o Uruguai, o Peñarol, todo poderoso Peñarol, time que foi base da seleção campeã em 50 e da seleção que chegou à semifinal de 54, por 3-0. Uma vitória espetacular. Aliás, quando eu era criança e eu li essa história, eu me orgulhei muito e me emocionei muito. Eu estou me segurando aqui para não me emocionar. Então, isso foi a Copa Rio de 1952, certo? O Fluminense derrota o Uruguai, aliás, o Peñarol por 3-0, derrota o Corinthians na final, com a participação de equipes poderosíssimas à época. A gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada contexto, né? Que faz as coisas mudarem de panorama em uma determinada época. E só para deixar um registro aqui, foi feita uma eleição um tempo atrás, acho que foi durante a pandemia, que colocou esse jogo contra o Peñarol como o mais importante da história do Fluminense.
Parece que foi feita uma votação. Eu discordo. Para mim foi o Fla-Flu de 1912, onde a gente... O primeiro Fla-Flu da história. Se a gente perde, acabava o Fluminense. Só para não deixar passar em branco. Beleza. Agora, vamos analisar uns contextos aqui. A imprensa nunca reconheceu a gente como campeão mundial de 1952. O Fluminense venceu a Copa Rio. Organizada pela FIFA, chancelada, tudo bonitinho. Aí, em 1981, a Associação Japonesa de Futebol, tem nada a ver com FIFA, com o apoio financeiro patrocínio da Toyota, resolve organizar uma partida entre o campeão da Europa e o campeão da América do Sul. Se é o campeão da Europa e o campeão da América do Sul, não é um campeonato mundial, é um intercontinental, como os nossos vizinhos aqui, argentinos e uruguaios, chamam a competição. Pois é, você que está assistindo o vídeo, que sempre ouviu o flamenguista aí, teu amigo, falar que é campeão mundial, o time dele venceu uma partida promovida pela Associação Japonesa de Futebol, patrocinada pela Toyota. É isso mesmo. E aí essa mesma imprensa que fala que o Fluminense não é campeão mundial de 52, fala que o Flamengo é campeão mundial em 1981. Certo? E aí, senhores, lá atrás, eu já era um rapaz que falava o seguinte, falava, olha, eu nem sabia dessa história da Associação Japonesa da Toyota, mas eu me baseava num seguinte critério, que eu acho que é um critério lógico. Se você tem o campeão europeu contra o campeão sul-americano, você não vence o Mundial. Para ser Mundial tem que ter todas as federações. E aí você vê alguns amigos falando, né? Ah, mas pô, os outros times são tudo fraco, o Flamengo passaria por cima, fulano passaria por cima. Ah, é? Beleza. Primeira edição do Mundial de Clubes da FIFA foi em 2000. A final foi Corinthians e Vasco. Aí depois veio 2005. De 2005 até hoje, sabe quantas vezes não tiveram final entre um europeu e um sul-americano? 5 vezes. 5. Em 2010, o Mazembe eliminou o Internacional, todo mundo lembra, né? O goleiro ficava fazendo aquela gracinha. Que diabo é o nome do goleiro. Aí em 2013, o Raja Casablanca elimina o Atlético, que virou até música da torcida do Raja Blanca, uma música sensacional, quem quiser procurar aí no YouTube. Em 2016, o Kashima Antlers chega na final, não lembro quem eliminou. Em 2018, o Al Ain chega na final, também não lembro quem eliminou. E em 2020, o Tigres elimina o Palmeiras. 5. De 2005 até agora, tirando 2000, 5 vezes não teve final entre europeu e americano. Então é muita prepotência o cara falar que era impossível que a final lá, década de 80, lá daquele mundial, né, que a Toyota patrocinava, organizado pela Associação de Futebol Japonesa, é muita prepotência você dizer que era impossível que um time da América do Sul ou da Europa não chegasse à final. Levando em consideração que naquela época não existia diferença econômica entre os times como tem hoje. Tá bom? Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa aqui. Não, já falei aqui, beleza. Então assim, eu tô dando um panorama bem legal para vocês entenderem a Copa Rio de 52. Fiz um paralelo aqui com a Copa Toyota de 1981. Vai raciocinando aí. Pô, peraí, a imprensa não fala que meu time é campeão mundial de 52, mas fala que um torneio organizado pela... Aliás, uma partida organizada pela Associação Japonesa de Futebol, patrocinada pela Toyota, é mundial, sendo que são 2 clubes apenas. Não vou falar nada, vocês que vão pensar. Agora, eu vou entrar em outra situação, para ilustrar e ficar mais fácil o entendimento para vocês. O Fluminense, quando estava prestes a vencer o Campeonato Brasileiro de 2010, você vai lembrar que a Globo é detentora da transmissão do Campeonato Brasileiro. O Fluminense era tratado como campeão brasileiro. Venceu em 1984. O título de 1970 era completamente ignorado. Porém, próximo ali de terminar o campeonato, em vias de terminar, a CBF reconheceu. E aí, eu não tenho certeza agora, vocês podem me corrigir nos comentários. Se eu não me engano, quando o Fluminense foi campeão, a Globo falou que era tri. A torcida fez o mosaico rumo ao tri. Mas eu, desde que me entendo por gente, eu nunca vi a Globo falar que o Fluminense era bicampeão brasileiro, de 70 e 84. Eu sempre li muito a história do Fluminense, mas eu confesso a vocês que só fui me aprofundar ainda mais depois já de grande. Quando eu era criança, eu sabia muito assim, de forma superficial. Fla-Flu da Lagoa, o primeiro Fla-Flu, Castilho, Marcos Carneiro de Mendonça, aquelas coisas, né? Laranjeiras, o primeiro estádio e tal. Então, assim, um título completamente ignorado pela Globo,
que é a detentora do Campeonato Brasileiro, que é a emissora que dita as regras, bota as cartas na mesa no Brasil. Meus amigos, um belo dia, eu resolvi me aprofundar sobre o Campeonato Brasileiro de 1970. E eu começo falando o seguinte para vocês. Foi o único campeonato brasileiro na história que contou com a participação de todos os campeões mundiais em uma Copa do Mundo. Pois é, se você não lembra, eu vou te relembrar. O Brasil foi campeão mundial em 1970, derrotando a Itália. Recheado de craques. Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Gerson, um monte de craque. O que aconteceu depois da Copa do Mundo? Todos esses craques disputaram o Campeonato Brasileiro de 1970. 17 equipes participaram. E na reta final, Mickey, que substituiu o Flávio, aliás, no último jogo da fase de classificação, se eu não me engano, foi contra o Atlético Paranaense, ele fez 1-0. Aí o Fluminense foi para a última fase com Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro. E o Fluminense derrota, né? O Mickey faz um gol pelo menos em todos os jogos, e no último jogo no Maracanã, o Mickey faz o gol de cabeça, o jogo foi empate, e o Fluminense se sagra campeão brasileiro de 1970. E escutem bem o que eu vou falar aqui. O Fluminense venceu o maior campeonato brasileiro de todos os tempos. Tá surpreso? A Globo nunca te falou isso, né? Pois eu tô falando para você aqui agora. Se você acha que eu tenho credibilidade, pode acreditar no que eu tô te falando. O Fluminense venceu o maior campeonato brasileiro de todos os tempos. Por que, Leandro? Tem alguém que tá com dúvida. Tá vendo essa camisa aqui? Camisa 10 Samarone. Nunca usei essa camisa. Foi uma edição comemorativa que a Adidas fez. Aqui, ó, não dá para vocês lerem, mas eu vou ler para vocês. Ele jogou de 1965 a 1971. Ele venceu o Campeonato Brasileiro de 70. Ele jogou 212 vezes com a camisa do Fluminense e fez 50 gols. Sabe por que a Adidas fez essa camisa aqui? Para esse senhor, hoje ele é um senhor de idade, Samarone, o Diabo Louro. Porque ele foi o craque do Campeonato Brasileiro de 1970. Agora você imagina o que esse cara teve que jogar para ser o craque do campeonato, que tinha o Santos de Pelé, o Corinthians do Rivelino, o Cruzeiro do Tostão, o São Paulo do Gerson, Palmeiras do Ademir da Guia, Botafogo de Jairzinho e por aí vai. Tu acha que esse cara jogou pouco? É por isso que eu tenho um carinho absurdo por essa camisa e um respeito enorme por esse nome. Me desculpem os outros títulos brasileiros de 84, 2010, 2012, mas nada supera isso daqui. Conca arrebentou em 2010, Fred arrebentou em 12, Romerito arrebentou em 84 junto com outros, mas fazer o que esse cara aqui fez, ninguém chega perto. Ah, Leandro, por que você falou de Campeonato Brasileiro de 70? Porque em 1987, um grupo de clubes aqui do Brasil resolve se juntar, criar um grupo chamado Clube dos 13 e organizar uma competição, porque eles entendiam que o campeonato anterior estava sendo deficitário. Uma emissora comprou os direitos desse campeonato. Preciso falar qual é a emissora? É a emissora que o mundo pode acabar, ela vai dizer que o Flamengo é campeão brasileiro de 87, não precisa dizer quem é. Ah, Leandro, mas eu já ouvi flamenguista dizendo que o Sport foi campeão da segunda divisão, o Flamengo da primeira divisão. Meus amigos, o Sport derrotou na final de 1987 o Guarani. O que tem a ver o Guarani? O Guarani foi vice-campeão brasileiro de 1986, perdendo para o São Paulo do Careca na final, naquele jogo eletrizante que para muitos é o jogo mais emocionante da história do Campeonato Brasileiro. O Guarani estava ganhando até os 45, 46, de 2-1, sendo bicampeão brasileiro, já tinha ganho em 78. E o Careca faz um gol no finalzinho da prorrogação. Não, foi na prorrogação que ele fez. E aí o jogo foi para os pênaltis e o São Paulo ganhou. O Guarani era um timaço, vice-campeão brasileiro de 86. Quando os clubes se juntaram para fazer o Clube dos 13, eles deixaram o Guarani de fora, deixaram o América, que havia sido o terceiro lugar no Brasileiro de 86 de fora, deixaram vários times de fora. E criaram esse campeonato. A CBF, eu vou resumir bem rápido aqui, tá? A CBF interviu e falou, tá bom, já que vocês criaram esse campeonato, faz o seguinte, quem ganhar esse campeonato aqui que vocês estão organizando, enfrenta o campeão da CBF. O Sport foi campeão, o Flamengo ganhou do Inter lá, no campeonato deles.
Só que o Flamengo se recusou a jogar contra o Sport. A CBF falou, não tem problema. A taça é do Sport, está aqui a chancela de campeão, o Sport e o Guarani vão representar o Brasil na Libertadores de 88. Então, quando algum amigo flamenguista teu falar para você que é campeão de 87, pede para ele te levar lá na Gávea e mostrar a taça de 87 e dizer para você como foi a campanha do Flamengo na Libertadores de 88. Tá bom? Faz isso. Então, senhores, falei da Copa Rio de 52, falei da Copa Toyota de 81, falei do Brasileiro de 70, falei do Brasileiro de 87, da Copa União de 87. Tirem suas conclusões. Eu não vou falar para você que se o Fluminense é campeão da Copa Rio de Mundial, né, de 1952 ou não. Eu tô pouco me lixando pro que a FIFA vai falar ou pro que quem vai falar. A Copa Rio de 1952 é mais um feito gigantesco na história desse clube aqui, que é recheado de feitos, não só dentro de campo, como também fora de campo. E para finalizar o vídeo com vocês, eu vou dizer uma frase para vocês que eu falei para um flamenguista hoje, que me indagou o seguinte, você nunca viu seu time ser campeão da Libertadores. Eu sou feliz com o meu time porque eu já vi. E eu falei para ele o seguinte, eu não preciso que o Fluminense vença uma Libertadores para que eu seja feliz. Eu, Leandro Goulart, sou feliz por ser fluminense. Eu não preciso que ninguém diga para mim se a Copa Rio de 52 é mundial ou não. Tô pouco me importando. Até porque aquele que questiona você, como diriam os antigos, tem teto de vidro. Copa Toyota, Campeonato Brasileiro que não tem taça, que não jogou Libertadores. Tá bom, senhores? Espero muito ter ajudado vocês. Não gosto que façam covardia com a minha instituição. Aqui nesse canal sempre haverá uma voz que vai defender o Fluminense Futebol Clube falando a verdade. Eu não minto sobre o Fluminense e não vou mentir. Nunca vou inventar nada aqui, só vou falar o que essa instituição fez, realizou. Sempre que agirem de forma covarde conosco, como aquele tal de Pilhado, que eu não sei nem quem é esse cara, o pessoal tá falando aí que ele estava debochando da Copa Rio de 52. Sempre que sujeitinhos como esse fizerem deboche com a nossa instituição, com algum feito, com algum jogador, seja lá o que for, esse canal Máquina Tricolor, que hoje não tem nem 1.500 inscritos, mas que vai crescer, vai ter muito mais voz, esse canal vai se pronunciar. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem à vontade para que chegue no máximo de tricolores possível e não tricolores também, para saberem da verdade. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, saudações tricolores e até o próximo vídeo.